Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Confira nesta edição uma reportagem sobre a posse dos 24 deputados distritais eleitos para compor a 9ª legislatura da Câmara Legislativa. No mesmo dia, os parlamentares decidiram a composição da mesa diretora e das comissões. A CLDF também foi o local de posse do governador Ibanez Rocha e da nova vice-governadora do DF, Celina Leão. Eles falaram sobre os desafios para o novo mandato e a relação do GDF com a Câmara Legislativa. Os 24 deputados distritais tomaram posse na manhã de domingo, dia 1º de janeiro, em sessão solene no plenário da Câmara Legislativa. Autoridades de governo, servidores e familiares dos parlamentares acompanharam a solenidade presidida pelo deputado Iolando, com a presença do governador Ibanez Rocha e a vice-governadora Celina Leão. Depois que os nomes dos deputados foram proclamados pelo presidente da solenidade, o parlamentar mais jovem, Joaquim Roriz Neto, prestou o compromisso de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo nos conferiu, trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal. Assim o prometo. Em seguida, cada deputado distrital prestou o juramento de cumprir as determinações da Constituição Federal e da Lei Orgânica e assinou o termo de posse. E contra as desigualdades sociais, em favor dos mais necessitados, assim eu prometo. Prometo trabalhar muito nesta casa por solidariedade, por justiça social, por emprego, sobretudo para as populações mais pobres do Distrito Federal. Por uma saúde de qualidade pública, pelos trabalhadores do melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS, pelos nossos colegas profissionais da enfermagem, pelo piso salarial da enfermagem. Assim eu prometo. Prometo continuar servindo a população do Distrito Federal, em especial a área de geração de emprego e renda, qualificação profissional, e ajudar este governo que eu tanto acredito e continuarei acreditando, em nome do nosso governador Ibanez Rocha. Assim eu prometo. Fé, força, família, assim prometo. Por mais valorização para com todas as mulheres, por mais igualdade social e por mais geração de emprego. Assim eu prometo. Estar aqui representando a toda a família brasiliense, a toda mulher, a toda dona de casa, a toda profissional, em especial como mãe de 6 filhos, eu prometo que a gente venha defender as nossas crianças, a nossa liberdade e que a gente defenda o nosso país. Assim eu prometo. Prometo lutar por um DF mais justo para todos. Assim eu prometo. Em defesa de todas as famílias, inclusive as nossas, as famílias LGBTs, por justiça de transição nesse país, por Marielle Franco, assim eu prometo.
Os deputados distritais foram recepcionados com tapete vermelho na entrada do plenário. Um telão foi instalado no foyer da Câmara Legislativa para que todos pudessem acompanhar a solenidade que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Distrital. A posse dos deputados distritais foi seguida pela posse do governador e vice-governadora e a eleição da mesa diretora, órgão mais importante da Casa. Metade dos deputados distritais está retornando à Câmara Legislativa para um novo mandato, mas 10 cadeiras foram ocupadas por deputados distritais em primeiro mandato. As mulheres que me ouvem, esse será um mandato dedicado, além de muitas pautas, às mulheres de Brasília. Eu acho que a nossa expectativa é trazer para dentro da Câmara Legislativa, a periferia com as discussões. Começar a pensar a cidade a partir da lógica da periferia. Política é cuidar de pessoas, então a gente está aqui para cuidar de pessoas. E o meu maior desejo é que as pessoas possam ter voz e vez e que vocês entendam que nós parlamentares estamos aqui para servir vocês. Nossa missão na Câmara é dar qualidade de vida para os moradores do Distrito Federal. Está muita expectativa, de começar um mandato que a gente fez na campanha e falamos muito isso durante esse ano com as pessoas, de reconectar a cidade para o povo, devolver a cidade para as pessoas. Eu venho de uma comunidade, de uma região muito carente, mas uma comunidade que trabalha, uma comunidade que batalha, que é da região norte. Eu sou de Planaltina, onde lá as coisas acontecem de uma forma muito lenta. E hoje a gente precisa acelerar isso, fazer com que a região norte seja uma região mais produtiva. O deputado Reginaldo Sardinha, do PL, tomou posse em solenidade realizada no gabinete da presidência da Casa na segunda-feira, dia 2, em razão da licença do deputado Daniel Donizete, também do PL, que foi licenciado para exercer o cargo de secretário de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF. A gente pretende dar continuidade ao nosso mandato, que tivemos na legislatura passada, buscando pautas que a gente está acostumado a ter. O mandato é de 4 anos. As sessões legislativas serão retomadas em fevereiro. A nova mesa diretora da Câmara Legislativa foi eleita por unanimidade entre os 24 deputados distritais. A mesa é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da CLDF. Com a eleição, a direção da Casa tem a seguinte composição para os próximos anos. Presidente, Wellington Luiz, do MDB. Vice-presidente, Ricardo Vale, do PT. Primeiro secretário, pastor Daniel de Castro, do PP. E o suplente, Pedro Paulo Pepa, do PP. Segundo secretário, Roosevelt Vilela, do PL. E a suplente, doutora Jane, do Agir. Terceiro secretário, Martins Machado, do Republicanos. E o suplente, Eduardo Pedrosa, do União Brasil. Foram eleitos ainda o corregedor Joaquim Roriz Neto, do PL, e o ouvidor Jorge Viana, do PSD. Tiago Manzoni, do PL, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Chico Vigilante, do PT, é o vice-presidente. Eduardo Pedrosa, do União, é o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Joaquim Roriz Neto, do PL, é o vice-presidente. Deise Amarílio, do PSB, é a presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Max Maciel, do PSOL, é o vice-presidente. Chico Vigilante, do PT, é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Jorge Viana, do PSD, é o vice-presidente. Fábio Félix, do PSOL, é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Ricardo Vale, do PT, é o vice-presidente. Hermeto, do MDB, é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. Pepa, do PP, é o vice-presidente. Gabriel Magno, do PT, é o presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Deise Amarílio, do PSB, é a vice-presidente. Doutora Jane, do Agir,
é a presidente da Comissão de Segurança. Pastor Daniel de Castro, do PP, é o vice-presidente. Daniel Donizete, do PL, é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Paula Belmonte, do Cidadania, é a vice-presidente. Paula Belmonte, do Cidadania, é a presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. E Ricardo Vale, do PT, é o vice-presidente. Max Maciel, do PSOL, é o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Martins Machado, do Republicanos, é o vice-presidente. Roosevelt Vilela, do PL, é o presidente da Comissão Especial de Análise de Proposta de Emenda à Lei Orgânica do DF. E Pastor Daniel de Castro, do PP, é o vice-presidente. Foram eleitos também doutora Jane, do Agir, para a Procuradoria da Mulher, e Chico Vigilante, do PT, para a Procuradoria do Idoso. Brasília começou um novo e inédito capítulo político da sua história. Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim prometo. Ibanez Rocha tomou posse como o primeiro governador do DF a ser reeleito no primeiro turno. Em outubro passado, a chapa dele e da vice-governadora Celina Leão obteve mais de 830 mil votos, atingindo 50,3% da preferência do eleitorado. A cerimônia de posse contou com a tradicional missa no Santuário Dom Bosco, na Asa Sul. A celebração começou por volta das 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro e foi conduzida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. O governador foi acompanhado da mãe, Maria Mercedes, da esposa, Maiara Rocha, e do filho do casal, Mateus, de 4 anos. Em seguida, Ibanez e Celina Leão foram para a Câmara Legislativa, onde tomaram posse para o novo mandato de 4 anos à frente do Palácio do Buriti. Eles foram recepcionados pelo deputado Robério Negreiros, que essa semana foi anunciado como o novo líder do governo na Câmara. A sessão de posse aconteceu no auditório da CLDF e foi presidida pelo deputado Iolando, novo vice-líder do governo. É com muito orgulho que eu assumo esse segundo mandato e tenho certeza, pela experiência que adquiri ao longo desses primeiros 4 anos, pela vivência que tive, pelo respeito com a população do Distrito Federal, população que eu encarei nas ruas, que eu olhei no olhar, que eu visito, que eu ando pelas cidades, uma população que merece o nosso trabalho e a nossa união. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, representando os mais de 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. Podem confiar, porque nós vamos trabalhar e trabalhar muito, muito, para que essa cidade orgulhe a cada um dos filhos do Distrito Federal e a cada um daqueles que aqui escolheram como local para moradia, que escolheram como seu lar. O Distrito Federal merece todo o nosso empenho. Ibanez Rocha comentou também sobre a nova composição da Câmara Legislativa e a relação do GDF com os deputados. A configuração da Câmara Legislativa do Distrito Federal está perfeita. Nós temos aqui dentro da Câmara Legislativa a representação de todas as matizes do Distrito Federal. Nós temos uma Câmara experiente, com pessoas bastante experientes também, e eu tenho certeza que nós seremos parceiros no desenvolvimento do Distrito Federal. Eu sempre confiei na força das instituições, na democracia, e eu acho que o diálogo é o melhor caminho para resolver todos os problemas. Então eu estou muito satisfeito, eu achei que o Distrito Federal escolheu bem os seus representantes e nós vamos ter 4 anos aí de um diálogo constante. Em seguida, o governador e a vice foram para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães para dar posse aos 29 secretários da nova gestão. Entre eles, o deputado distrital reeleito Daniel Donizete,
que vai comandar a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. A gente conseguiu trabalhar nesses 4 anos aí com relação à legislação, então a gente conseguiu aí criar 16 leis em defesa e proteção dos animais. E o objetivo agora é que a gente execute essas leis, né? Que a gente faça, que seja cumprida, né? A gente está assumindo a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, pedido do governador, para que a gente consiga, né, cada vez mais desenvolver políticas públicas, né? A gente sabe o tanto que precisa de defender os animais, tem aumentado muito o número de abandono aos animais, o número de maus tratos. A gente precisa cada vez mais fazer com que a lei seja cumprida. Ibanez é o primeiro governador do DF natural de Brasília. Tem 51 anos, nasceu em julho de 1971 no Hospital de Base de Brasília. Ele passou a infância na cidade dos pais, em Correntes, no Piauí. É casado e pai de 3 filhos. Tem graduação e pós-graduação na área do direito e mestrado em políticas públicas. Celina Leão, a nova vice-governadora, é do Partido Progressista. A goiana, de 45 anos, foi deputada distrital por 2 mandatos, tendo presidido a CLDF entre 2015 e 2016. O currículo dela conta ainda com a Secretaria de Esportes do DF e um mandato como deputada federal. Após a sessão de posse, Celina comentou sobre o papel dela no GDF. Quer colaborar, né, com tudo que o governador Ibanez necessitar. Acho que eu trago também a força da mulher no mandato, né, o olhar da mulher, ele também é diversificado, e agregar naquilo tudo que ele me determinar, e vamos fazer um belíssimo trabalho. Nós vencemos a pandemia e eu tenho certeza que esse governo se renova e será muito melhor do que o outro. O governador chegou a comentar em alguns momentos que a senhora tem um perfil bastante habilidoso de articulação, inclusive de articulação no âmbito federal. A senhora foi deputada federal até há muito pouco tempo, foi também secretária de esportes aqui do DF. Que tipo de articulação junto ao governo federal, né, a esfera federal, o Congresso, a senhora pretende ter para facilitar a governabilidade aqui no DF? Olha, apesar de termos, né, diversas ideologias e partidos, né, na Câmara Federal, eu sempre dialoguei com todos. O resultado disso foi o número de projetos que eu consegui aprovar na bancada feminina como coordenadora, mais de 200 projetos. Isso é diálogo, é articulação, é procurar os colegas, os líderes. Então eu acho que esse trabalho eu trago para o governo do Distrito Federal e vou continuar dialogando com todos, como sempre fiz, né, para que o nosso Distrito Federal seja aí realmente, né, alcançado também pelo governo federal. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.